If I could melt your heart. Claro que é Madonna! O tempo informa a vida e nesse dia de guerreiro magnético, quando a intrepidez é necessária para que a gente questione, para alcançar a essência da vida, que é a inteligência, quem a gente tem aqui na nossa terrinha amada, Brasil, Rio de Janeiro? Madonna! Você vai negar que essa mulher foi a maior questionadora do campo, na arte, na música da nossa sociedade, dos valores da nossa sociedade? Então, claro que a gente vai checar isso juntos. E olha só, eu acredito, eu tenho total confiança de que você, assim como eu, já sabe que julgar não é inteligente, né? Questionar não significa que eu vou trazer a verdade última. Questionar significa questionar. Simples assim. Então, vamos lá? Vamos ver, claro, juntos, o que esta mulher questionou até hoje e, principalmente, se você viu, interpretou a mesma coisa que eu. Porque pode ser que não também. Questione, comente se você vê, enxerga, lê e interpreta as músicas, as letras, as performances que a Madonna trouxe até hoje para nós, assim como eu farei. Então, se prepara, que o vídeo de hoje está animado, está rebelde, está intrépido. Vem comigo, pega seu chazinho, senta aí, ou então assiste em pé, porque esse vídeo tá demais, hein? Eu vou rodar a vinheta e te espero logo depois. Olha ela aí. Olha essa mulher, né, que a gente conhece tão bem e que começou a questionar, né, a parada toda com aquela música Like a Virgin, que eu sinceramente não entendi por que trouxe tanta polêmica Like a Virgin. Por quê? Se uma pessoa, se ela estava se referindo à noiva, que é a mulher que vai se casar, e que a exigência das noivas naquela época, 1980, olha, quer ver? Eu anotei aqui. Em 1984, quando foi lançada Like a Virgin pela Madonna, ela tinha 26 anos, eu tinha 24. Né? Ela hoje tem 65, eu tenho 63. Então, nós somos contemporâneas. E naquela época, eu me lembro muito bem que a exigência era a virgindade para se casar. Olha isso, gente. Há só 60 anos atrás, a mulher tinha que casar virgem. E a minha geração, geração de Madonna, foi a geração que começou a derrubar esse tabu. E eu não tenho poucas amigas que tiveram que se casar porque engravidaram, porque transaram ainda solteiras com os seus namorados. E engravidaram e tiveram então que se casar porque haviam perdido a virgindade e isso ficou provado na gravidez. Então, gente, se a gente estava falando da necessidade da mulher se casar virgem, a gente estava falando da proibição de transar antes de casar. E aí, quando ela apresenta o Like a Virgin com uma cena que ela sugeria que ela estava morrendo de desejo e que ela não via a hora de se entregar totalmente para o garoto, o marido, a paixão da vida dela, porque, na verdade, ela ia finalmente, então, dar vazão àquele tesão todo, a gente estava sugerindo o quê? Que ela não pudesse falar que a mulher virgem tinha tesão? Então, além da mulher ter que casar virgem, pura, ela também não podia sentir tesão antes ou até depois, né, de casar, porque parece que o sexo não era para ter prazer, era simplesmente para
reproduzir, para aumentar o rebanho daquelas pessoas que acreditavam que estariam ganhando o reino dos céus se elas cumprissem uma ordem de, sei lá, né, gente, de religião, de credo, de dogma, de... Você entende isso? Então, quando teve aquela polêmica toda, criou-se aquela polêmica toda em torno do fato dela ter feito uma música e uma performance que sugeria que aquela noiva estaria cheia de tesão, esperando o momento do casamento para poder, então, ser virgem, eu não entendo isso, sabe? Claro, porque se não tivesse esse desejo, esse tesão dessa mulher virgem, é porque ela, além de ser virgem, ela não podia ter tesão nenhum, né, gente? Ela tinha que só querer casar de branco. O único motivo, né, para ela manter a sua virgindade seria ela casar de branco, usar branco, para poder representar a sua pureza. Agora, por trás daquela pureza, a exigência era o quê? Se você quer que uma mulher case virgem, você quer o quê? Que ela não transe, que ela não tenha relação sexual. E a relação sexual entre duas pessoas é movida pelo quê? Pelo tesão. Tá aí o selo da serpente que não nos deixa mentir. E é por isso que quando eu faço a analogia entre o selo da serpente e o tarô, eu não uso o arcano maior do diabo para representar o selo da serpente. Não, porque não é o nosso tesão não é nosso. Nosso tesão, hoje, a gente está começando a reivindicar o direito ao nosso próprio tesão e de a gente fazer com ele o que a gente quiser. Hoje, mas ainda está lá no parlamento, um monte de polêmica, eu não quero nem adjetivar, a gente ainda está lutando para termos direito ao nosso tesão. Então, o nosso tesão, o nosso desejo está no arcano 5, o Papa. E aí entra um outro tema que a Madonna adora polemizar, apresentar a sua perspectiva, que é a religião. E aí eu trago para vocês algo que a gente, para olhar junto, olhar de perto, porque tudo bem, a nossa sexualidade é o que move a vida, mas a gente aqui está no caminho do autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento, nesse momento, é um convite muito sério para a gente ter uma outra perspectiva da nossa espiritualidade, que não é a religiosidade ou a questão religiosa. E é isso que eu quero trazer para você e que eu quero saber se você concorda comigo, que a religião, até hoje, não representou o que de verdade a espiritualidade, o espírito divino, a Deus, em sua onipotência, onipresença e onisciência, quis trazer para nós através do seu Filho, Jesus. Vem comigo. O que a gente tem aqui é um dos shows da Madonna, um show, inclusive, que ela deu o nome de Madonna, é aquele que aparece com as 4 letras, MDNA, que se não me engano, é a turnê Confissões. Ela abre o show com essa cena, né? Tem lá um incensário gigante que fica ali incensando o palco, e vários monges e padres com as suas vestes, e então aparece esse religioso que me lembra, né, que me sugere um papa, e ela então está aqui nessa cabine, aguardando o momento dela surgir. E aí, no momento em que ela surge com uma metralhadora. E ela quebra o vidro aonde ela está contida e aparece com a coroa, com o véu, lembrando a Madonna, e com essa metralhadora. E você vai me dizer que hoje
em 2024, nós não estamos assistindo guerras fundamentadas em diferenças de religião? Então, assim, eu fico pensando, Deus, veja bem, onisciente, onipresente, que fala de unidade, que está em todos, que é pai de todos, e as pessoas fazem guerras, carregam metralhadoras em nome de credos e de crenças religiosas. Não tem algo estranho aí? Não há de se questionar aí? Tem alguma coisa esquisita nisso tudo? E aí eu trago para você o oráculo do guerreiro, para você ver se não tem a ver o que eu estou falando. Eu não estou apelando, trazendo a Madonna, não. Eu estou falando sério, eu estou falando muito sério. O oráculo do guerreiro, primeiro, ele está fundamentado no selo da serpente. E a serpente fala de força vital, de sobrevivência e de instinto. E a serpente é conhecida de todos por representar a nossa Kundalini. A nossa Kundalini é a força da vida instintiva, responsável por aquela energia que atrai instintivamente, ou seja, desde o reino animal, os sexos para que eles procriem e, portanto, garantam a sobrevivência da espécie. E a sobrevivência da espécie é garantida por essa força vital. Então, é a vida em ação. E essa força da vida em ação é o poder oculto do guerreiro que questiona. Porque sem vida, sem instinto, sem a intrepidez do instinto que nada teme, mas que busca, que luta pela sua sobrevivência, nós não teríamos talvez a coragem necessária para questionar. E aí tem no site Sincronário da Paz, que é da onde eu trago as imagens, os oráculos e a descrição do Kim, tem uma frase ali que está descrevendo este oráculo, que fala assim, olha, começa minha devoção ao divino, unindo meus questionamentos entre coração e a mente. A mente é que é responsável pela criação dos dogmas religiosos, né? Porque são aqueles representantes de Deus na Terra, que foi assim que a gente aprendeu, que é o Papa que representa, né? Que era o rei, que representa o rei, o imperador, eram representantes do poder divino, da voz divina, da verdade divina na Terra. Então, esses representantes, e aí são os poderosos, né, no topo da hierarquia da igreja, da religião, que trazem, então, esta interpretação do que seria a verdade divina. Então, a interpretação, os dogmas, são criações da mente. Você leu, você interpretou, você deduziu, você escreveu e transformou isso em lei religiosa. O coração é diferente. A inteligência do coração, ela sente. E muitas vezes ela não consegue explicar o que ela sente. E o que nós estamos vivendo agora é um pulsar mais forte da inteligência do coração, até porque ela está sendo diariamente desafiada com as desgraças que estamos assistindo no mundo. E por falar em desgraças, vamos então continuar com a Madonna, porque ela também fala sobre isso. Nesse mesmo show que ela se apresenta com essa, né, Madonna de metralhadora, ela também se apresenta como crucificada, fazendo, sem dúvida nenhuma, a imagem, nos lembrando, né, Jesus. Então, imageticamente, e a nossa mente não pensa por texto, ela pensa por imagens. Imageticamente, a transmissão desse símbolo para nós é, olha só,
Se fizer como Jesus fez, que desafiou o Estado e a igreja, vai morrer assim, hein? Crucificado, hein? Coroa de espinho, hein? Então, essa é a mensagem subliminar que é passada para a gente há milênios. E isto é uma coisa que desafia a inteligência do nosso coração. Então, o que a Madonna trouxe, né, nesse show? É o mesmo show, acho que é o Confissões, através dessa imagem. Chega um determinado momento em que ela, na música, né, e no que está escrito ali, no que ela vai apresentar aqui, que eu vou mostrar para vocês, do cenário dela, em que ela coloca: mas, Senhor, quando tiveste fome, eu te neguei comida? Senhor, quando estiveste nu, eu te neguei roupa? Quando estivesse doente, eu te neguei cuidados? Ela traz em seu show de uma forma muito intrépida mesmo, né? Muito inteligente. E então, Deus respondeu: sempre que você negar qualquer uma destas coisas para o menor dos meus irmãos, você estará negando isso a mim. Mateus 25, 35. E aí, nesse mesmo show, ela apresenta a imagem das crianças, 12 milhões de crianças que passam fome e sofrem pela AIDS na África. Então, Madonna foi uma pessoa que denunciou a AIDS, foi uma pessoa que ajudou os homossexuais a perceberem que a sua homossexualidade não era uma sentença de morte, mas que poderia ser vivida com largueza e alegria, né? Denunciou isso, né? Como assim, né? Como que a gente quer ser representante da voz de Deus na Terra, enquanto a gente assiste de forma insensível, como se o problema não fosse meu, crianças que passam fome na Índia, fazemos guerras religiosas, hoje a gente assiste civis morrendo, e eu não quero entrar na polêmica de quem tem razão, porque eu acho que nós já perdemos a razão há muito tempo. Buscar justificativas, buscar a razão, né? Entrar nessa busca de uma solução através da nossa mente, que é dual, que mente, é impossível, a gente não vai chegar a uma solução. Enquanto nós não acessarmos o nosso coração e usarmos a inteligência do nosso coração, a gente não vai sair desse mundo. Quer dizer, a gente não, porque eu e você já estamos saindo. Porque nós já estamos começando. Primeiro que você está seguindo esse canal, você já está começando a gostar do que você está ouvindo, então você já está botando o pé fora da velha terra e entrando na nova terra. A nova terra é um lugar que a sua mente começa a habitar a partir da mudança de percepção da realidade, porque você começa a acatar, a ouvir, a aceitar o que pulsa em seu coração. Então aproveita, se você chegou até aqui, deixa seu like, já é um ato de caridade que você vai fazer com o canal e para todos aqueles que ainda não têm acesso ao canal, mas que gostariam de ter. Então você deixa seu like, isso ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque nós estamos em franco movimento de ascensão da nossa consciência e de construção de uma nova cultura, que vai partir por cada um de nós. Então, se você é fã de Madonna, por exemplo, né, você já tem isso pulsando em seu coração, porque se você aplaudiu e sentiu prazer em ver todos esses questionamentos que ela traz com propriedade, com tudo que ela traz, a afinação, a voz, o canto, o figurino, a performance, as imagens, enfim, os bailarinos, a maquiagem, tudo que ela mostra, ela usa isso para trazer esse questionamento. Então, se você é fã de Madonna, você já está com meio passo para fora da Matrix, porque o que ela questiona é essa Matrix. Essa Matrix que é totalmente absurda, né? E a gente está falando em seguir o coração? Vamos lá, porque Madonna traz mais luz para nós quando então ela traz no
mesmo show, a Madonna canta o seguinte: eu serei o seu jardim e você será a serpente, e todos os meus frutos são para que você os tome. Gente, a gente aprendeu pela religião que a serpente é a mulher, né? A desgraçada mulher vai parir com dor porque você ouviu a serpente e comeu a maçã, né? Então, a mulher é que ouve a serpente. Não é a serpente que se encanta com a mulher. A serpente que se encanta com a mulher. A serpente que não aguenta pensar numa mulher. A serpente que quer, de qualquer forma, né, estuprar essa mulher violentamente, se for o caso, né? Então, a serpente é a serpente e ela é o jardim e os meus frutos são para que você os tome. E aí a gente pode pensar o seguinte, e aí estou questionando, eu não trago verdade última, mas eu estou questionando e quero saber como é que isso chega a você. Eu posso pensar que essa história, né, de que eu serei o jardim, você será a serpente, mas vocês sabem que a gente pode interpretar, né, que essa coisa de que eu serei o serpente, eu sou o jardim, você será a serpente e todos os frutos são para que você os tome. Você não pode ter prazer, você não pode usar da sua sexualidade para ter prazer, você só pode usar da sua sexualidade para reproduzir. E os seus filhos não são seus filhos, são os filhos da sociedade. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Por exemplo, agora a gente está tendo uma discussão sobre a lei do aborto no parlamento. Eu não quero saber se você fruto de um estupro, de uma violência da serpente que corrompeu esse jardim, não quero saber se você vai ter condição de criar essa criança, se essa criança vai ter a família da margarina, que essas pessoas que defendem a proibição do aborto defendem também a família da margarina, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinho, homem, mulher, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, e tem que ser assim. Só que essa gravidez fruto do estupro, essas mesmas pessoas que defendem a família da margarina não querem saber se essa criança vai ser criada, vai ter essa família bonitinha, certinha, vai ter saúde, vai ter escola. Não quero saber. Eu não quero saber, eu quero o seu fruto. Eu quero o seu fruto na sociedade. Como ele vai estar na sociedade não me interessa. Não é? Eu não posso interpretar assim? Uma outra interpretação seria assim: eu serei o jardim, você será a serpente, e todos os meus frutos são para que você os tome. Vamos pensar como quins planetários que nós já temos, né, a consciência de que somos filhos da Terra e a Terra é a nossa mãe. E os frutos da Terra que nós tomamos incansavelmente, desrespeitosamente, explorando os recursos naturais da Terra, que os índios sabem muito bem defender, os biomas. Os biomas são os frutos biológicos, a vida da Terra que nos alimenta, que nos nutre. Então, essa frase, eu serei o jardim, você será a serpente, todos os frutos são para que você os tome, também pode estar representando a exploração que a gente faz do nosso planeta, de forma de que eu não quero saber se vai ter reposição ou não, se você vai ter condição de reproduzir depois, eu quero eles para mim. E aí, seguindo, né, nessa reflexão sobre nós agora, de seguirmos o nosso coração, Madonna traz também um outro tipo de reflexão que eu adoro. Na verdade, é a minha predileta, parte desta música que é o Frozen. Para mim, quando ela aparece, por exemplo, vestida dessa maneira, ela já está a cara de Lilith. Cara de Lilith. Lilith é a representação do feminino dentro da astrologia, do mapa astral, que não é um planeta, é um cálculo, mas que é a representação do feminino expulso do paraíso.
daquele feminino que não foi permitido existir. O feminino que quer o direito ao prazer, o feminino que quer absolvição da sua sensualidade, da sua sexualidade, o feminino que quer ter direito ao paraíso terrestre, sem vergonha de ser quem se é. Essa é Lilith. E aí Lilith, na minha interpretação, tá? Pode não ser Lilith, esquece Lilith, mas vamos dizer o que essa mulher, no escuro da noite, né, vestida de preto, bem lunar, traz na sua canção. E é isso que nós ouvimos. Você só vê o que os seus olhos querem ver. Como a vida pode ser o que você quer que seja? Você está congelado quando o seu coração não está aberto. Você está tão consumido pelo valor que recebe, você desperdiça o seu tempo com ódio e arrependimento. Ah, se eu pudesse derreter o seu coração, nós nunca ficaríamos separados. Se entregue para mim, você tem a chave. E aí, gente, esse verso, né? Se eu pudesse derreter o seu coração, quem me conhece, quem segue aqui o canal, quem já assistiu algum dos meus shows, de vez em quando eu faço show também, eu gosto de cantar, sabe que eu trabalho muito com essa visão, né, de que o príncipe encantado existe, a princesa também, e que esse casamento do príncipe com a princesa dos contos de fadas pode sim trazer a felicidade para sempre, desde que nós entendamos que o príncipe encantado é a nossa personalidade, é o nosso ego, e que a princesa é a nossa alma. E que, portanto, como princesa nos mostra nos contos de fadas, como a princesa nos mostra nos contos de fadas, ela está sempre presa num castelo, incomunicável, comeu a maçã, dormiu, picou o dedo na roca, dormiu, então ela está ali, né? Incomunicável, não tem como mandar sinais de fumaça para o príncipe, o ego. Então é o ego que aqui, dessa dimensão, dessa realidade ilusória, tem que desejar a sua princesa, que por estar dormindo também sugere ser o sonho da nossa alma. Então toda a música que fala de romance também pode ser levada para a interpretação de que o príncipe, o lado masculino, é o ego e que a princesa é a alma. Então, quando nessa música Frozen, ela diga assim: se eu pudesse derreter o seu coração, nós nunca ficaríamos separados. Se entregue para mim, você tem a chave. Eu posso ler: eu, alma, o feminino, a Lilith, expulsa do paraíso, o sonho de alma, o seu talento, o seu dom, a sua singularidade, o lugar do vazio, que é onde você existe no profundo feminino, na escuridão, que não tem descrição, não tem razão aqui fora, não tem justificativa aqui fora. O profundo feminino é o vazio onde você existe, onde a sua singularidade existe. Eu aconselho você fortemente, se você ainda não assistiu, assista o vídeo anterior que fala da corte cristal, da onda encantada da noite, que é com o título quando o vazio é a condição que é o caminho da felicidade nos relacionamentos. Assista esse vídeo. Então, a alma, ela pode estar exatamente nesse refrão, nesse discurso. Se eu pudesse derreter o seu coração, nós nunca ficaríamos separados. Se entrega para mim. Você tem a chave. Por quê? Porque é o ego que tem a força do masculino, do positivo, do real, do concreto aqui, nessa dimensão, e que tem a chave, ou seja, é ele que tem que decidir resgatar a princesa, o sonho. Ninguém pode fazer isso por você. E é por isso que a mídia, o entretenimento, a informação, o mundo externo, a inteligência artificial luta tanto pela sua atenção, porque você não pode parar. Você não pode parar nem um minuto, fechar os olhos e dar atenção para o seu vazio.
para sua escuridão, aonde sua alma, sua princesa, dorme e sonha você. Ela sonha você. E aí a letra da The Frozen, né, continua. Ela vai pro agora não há por que culpar alguém. Ela ainda diz isso, gente. Olha só. Quantas vezes aqui, no nosso processo de autoconhecimento, na interpretação das ondas encantadas, quantas vezes aqui eu falei, não aponte o dedo para ninguém. Quando você ficar enraivecida, quando você ficar decepcionada, quando você ficar frustrada, até quando você ficar eufórica e feliz, não aponte o dedo para ninguém, porque isso só te revela. O selo do espelho fala isso, né? E entre outras ondas encantadas que a gente já viu aqui, não aponte o dedo para ninguém, porque não há que culpar alguém. E você deveria saber que eu sofro da mesma forma. Ou seja, o ego também sofre mesmo quando ele encontra, né, o lugar onde alguém a culpar, ele também vai se sentir infeliz. Que foi, de novo, cito novamente o vídeo anterior, né, o vazio como caminho dos relacionamentos felizes, aonde o povo agora na internet, os youtubers, estão dedicados a mostrar para você quais são as características do narcisismo, porque somos todos narcisistas. E daí, gente? E daí? Tem uma youtuber também, que eu gosto de seguir de vez em quando, que é a Tio Swam, que ela fala, o narcisismo é um mecanismo de defesa. O ego, ele é um nosso mecanismo de defesa. Então, se ele está enraivecido, se ele está cego, eu sempre defendi que ele não deve ser maltratado. Ele deve ser acolhido, porque tudo que o ego faz em seus... Porque senão, né, gente, a gente só vai para o outro lado da estrada. O ego atrapalha. Aí você vai crucificar o ego, como crucificaram Jesus? Não é essa o caminho, pelo menos a meu ver e o que eu aplico aqui. O ego, ele se defendeu. Ele só está desse jeito porque ele se defendeu. Então, para a gente desarmar as defesas do ego, a gente precisa acolher, amar esse ego, perdoar esse ego, trazer esse ego para que ele seja aliado da nossa alma. E não é esculachando o ego que a gente vai alcançar isso, né? Então, quando é dito aqui que eu sofro também, né? Olha, agora não há por que culpar alguém, você deveria saber que eu sofro da mesma forma. Se eu te perder, o meu coração ficará partido. Então, se a alma perder o ego, o coração dela também ficará partido, porque a gente está aqui para fazer essa alquimia. A gente está aqui para aprender na forma do concreto, da 3D, como que a gente pode lidar com o diferente, com o outro, acolhendo o outro, trazendo o respeito à diferença, para quando eu não tiver mais esse corpo, eu saber vibrar a minha singularidade e a minha frequência, mesmo diante de frequências e vibrações diferentes. Porque eu vou ter que aprender a cumprir a minha própria vibração e frequência, a minha luz. Eu vou ter que sustentar a minha luz num campo aonde eu já perdi a concretude do corpo. Então, nada melhor do que eu treinar agora, na concretude, para qual ao ascender aos céus, e não é morrer para reencarnar, porque isso a gente já viu aqui que não é uma falácia isso, para a gente ascender aos céus, para a gente poder mudar a dimensão da nossa existência, né? Dessa concretude para a existência da luz, do espiritual, do espírito, do divino, da alma, a gente está treinando aqui. E agora, com a derrocada dos valores, né, que sustentaram as crenças, né, porque a espiritualidade ficava na mão das crenças, você ficava pensando, bom, eu quero dar vazão à minha espiritualidade, então qual a crença que eu vou seguir? Né? O budismo, o evangelismo, o kardecismo, não sei o que, Agora, a espiritualidade está sendo chamada na sua existência, sem a necessidade
de nos calcarmos em interpretações da razão sobre o que é a luz. A linguagem da luz é uma linguagem simbólica, uma linguagem que não é escrita, é uma linguagem que é sentida, e se ela tem alguma tradução, ela tem a tradução pelo coração. Então é isso que a gente está vendo aqui, cada vez mais. E aí ela diz, olha, o amor é um pássaro, ele precisa voar. Deixe morrer toda a dor dentro de você. Você está congelado. Quando a gente fala deixe morrer toda a dor dentro de você, a gente aqui já sabe que morrer a dor dentro de você, ela só acontece através do perdão quando você consegue finalmente deixar de apontar o dedo para o outro, abaixa a arma, aquela arma que estava lá no início do show, né, na mão das religiões, né? Abaixa essa arma, para de apontar o dedo para o outro, acolhe para você as suas dores, as suas raivas, as suas frustrações, acolhe, perdoa, porque assim você vai se livrar de toda a dor e vai poder descongelar o seu coração. Você só vai conseguir amar ao próximo quando você finalmente tiver aceitado o desafio de amar a si mesmo, de se desligar, desapegar do bode expiatório que é o outro na sua vida, a quem ele se apresenta a você como aquele que pode carregar as justificativas das suas próprias dores, né? Quando você se desapega desse anteparo que o outro serve a você e acolhe as suas dores e as suas sombras e se perdoa, aí você se humaniza. E ao se humanizar, porque você entende que o ser humano é isso, é essa dualidade, é luz e sombra, você então abre as portas do seu coração e aí passa a ter a chance de amar incondicionalmente, de respeitar o outro. De perceber que amar o outro e respeitar o outro não significa que você vai adotar o ponto de vista do outro. Significa simplesmente que você se permite existir e, ao se permitir existir em toda a sua singularidade, em toda a sua complexidade, você também admite que o outro exista em toda a sua singularidade, em toda a sua complexidade. Então isso é lindo e é isso que Madonna me inspirou, né, nas suas canções a vida toda. Por isso que eu trago a você aqui essa reflexão no sentido de que a Madonna não é a cara, gente, do questionador, do questionamento, do guerreiro magnético? Olha só, vamos dar mais uma olhadinha aqui nesse oráculo para você agora, então, checar comigo. Deixa eu trazer a tela. Agora eu quero sair da frente porque já não faz sentido eu estar aqui na frente. Não sei aonde eu tiro. Eu da frente agora. Então, vamos lá. O poder, olha só que interessante. Unifico com o fim de questionar, atraindo a intrepidez. Ou seja, quando a gente questiona, a gente não está querendo trazer uma verdade última, a gente está só questionando algumas coisas que a gente enxerga num determinado momento e que não fazem sentido para mim. Então, a minha devoção ao divino, ela começa quando eu uno os meus questionamentos entre coração e mente, né? O que o meu coração sente, às vezes, pode não encontrar sentido na razão, mas a razão não deve aprisionar nem congelar o coração. É essa sensação que eu tenho que os questionamentos que a Madonna trouxe para mim alcançam, coincidem, ressonam. A gente viu então que o poder oculto do questionador, do guerreiro, é a serpente, é a questão da nossa sexualidade, da nossa força vital. O poder análogo é o da noite. E o poder da noite é aquele contido nesse vídeo que eu falei para você assistir, que é o vídeo que traz o caminho, o vazio como caminho dos relacionamentos felizes.
Depois a gente tem como o poder desafiador do guerreiro o enlaçador de mundos, que, a meu ver, é exatamente isso. Como é que eu posso viver a minha espiritualidade, a minha singularidade, a minha conexão espiritual, que é totalmente espiritual, nesse mundo da concretude da 3D? Porque não adianta a gente querer também ser só luz, 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 porque eu ainda estou encarnada e o meu corpo é a sombra da minha alma. O meu corpo é a parte concreta, densa, através da qual a minha alma pode se expressar. Então eu não posso desconsiderar a realidade da 3D, a realidade física. Eu não posso desconsiderar o meu tesão, eu não posso desconsiderar a minha fome de comida, de bebida, de prazer, de lazer. Eu não posso. Faz parte da minha existência. Então, o desafio como enlaçador de mundos do guerreiro magnético é esse. Olha só, vamos questionar, mas vamos questionar os dois lados da moeda. A gente não pode acessar ou querer viver num mundo só se nós somos esse ser dual, esse ser que viveu essa separação do ego com a alma. E a nossa missão aqui é resgatar essa união. Por isso que, de novo, eu falo aqui, eu não concordo com o discurso das pessoas que dizem que o ego atrapalha. Porque o ego, para mim, ele é a nossa chance, é o nosso veículo, ele é nosso instrumento físico denso na concretude para a gente realizar esse casamento novamente e voltar a ser um. Voltar a ser um. Quando cada um de nós encontrar a nossa unidade, a gente vai ver a unidade no outro. E aí sim poderemos ser um. E encontrar essa unidade é resgatar o casamento do príncipe com a princesa, e isso é encontrar a felicidade a partir de você. Quando você encontra a felicidade a partir de você, o que você conseguir de felicidade na parceria com o outro é lucro. E se por um acaso essa parceria com o outro vier em algum momento te frustrar, você pode recorrer à sua própria felicidade. Então isso, gente, é um processo, a gente está vivendo esse processo, eu estou muito feliz, eu acho que o show da Madonna hoje, nesse dia de guerreiro magnético, é uma forma, assim, explícita, sabe, do significado dessa onda encantada do guerreiro magnético. Essa onda encantada do guerreiro magnético é a quarta onda encantada do castelo amarelo, o castelo maduro, o castelo que vai preparar a gente para construir uma nova matriz, né, que é uma nova configuração. Eu interpreto essa nova matriz como uma nova configuração da nossa personalidade, para a gente poder dar mais um giro evolutivo na expressão da nossa alma, né? A gente vai lapidando a nossa personalidade para que ela cada vez mais possa expressar a nossa alma com coragem, porque a nossa alma ela é única, ela é uma centelha divina, individualizada. Então, expressar a nossa alma é fazer da nossa vida uma obra de arte, é expressar naquele lugar onde a gente às vezes pode não ser reconhecido, mas a gente pode ser funcional, né? Então, pode ser que você não seja reconhecido pela sua beleza, pelo seu cabelo, mas pela sua obra. E é isso que é importante de verdade, é isso que vai fazer você de verdade feliz ao ser reconhecido pela sua obra, porque você vai ser reconhecido pelo que você faz, e o que você faz, só do seu jeito é feito, entende? E foi nessa onda encantada, foi no 13º tom dessa onda encantada que o tempo foi roubado. Então, olha a importância dessa onda encantada que nós estamos entrando hoje e a importância dessa onda encantada que nós estamos entrando hoje para essa nossa superação. Por quê? Porque foi aqui, na estrela cósmica, que o tempo foi roubado. O que quer dizer o tempo ser roubado na estrela cósmica? Bom, primeiro que isso é uma data,
né? Dentro dos estudos da lei do tempo, que não cabe aqui nesse vídeo, que ele já está ficando muito longo, dentro dos estudos da lei do tempo, a estrela cósmica representa o momento no tempo em que foi roubado o tempo, e nós então passamos a achar que o tempo é o tempo do relógio e nos desconectamos totalmente do tempo da natureza, do tempo que é pessoal de cada um. Você vive o tempo de acordo com a sua própria natureza. Se você sincronizar com o tempo, com a vibração do tempo, você vai encontrar a sua própria natureza. Você vai encontrar a expressão da sua alma, que às vezes pode não ter a divisão das 8 horas, né? Os períodos de 8 horas que a gente dividiu aqui. Você tem que acordar, trabalhar, almoçar, né? De acordo com a hora do relógio. Não, a hora do relógio nos escraviza e nos rouba o contato com o nosso talento, com o nosso dom. Então, nesse momento da estrela cósmica é que o tempo nos foi roubado. Então, olha a importância dessa onda encantada do guerreiro que nós vamos viver, que está se iniciando hoje, belíssimamente, com o show da Madonna, né, que faz esse questionamento, e vai se encerrar lá no dia 16 de maio, na quinta-feira. Nós teremos uma lua nova maravilhosa, que essa... Opa, desculpa, mudei aqui. A lua nova, essa é o que inicia a lunação de Touro. Então, é nessa lua nova que se inicia a lunação de Touro, que vai culminar com a lua cheia lá em Vesak. Aí sim teremos o festival de Vesak lá na lua cheia do Sol, então na próxima lua cheia. Não foi nessa lua cheia que a gente viveu agora, eu também esclareci isso no outro vídeo, tá certo? Então, gente, essa onda encantada do guerreiro, vamos realmente encarar com intrepidez aquilo que o nosso coração pulsar dentro de nós. Nosso coração pode pulsar informações que deixam a sua mente pirada. Ouça o seu coração e deixa a sua mente pirar um pouquinho, porque ela vai pirar simplesmente porque ela está mudando a programação. Ela vai estar deixando de seguir a Matrix para seguir o seu coração. E, como eu sempre digo, poucas vezes em vídeo, mas muitas vezes nas aulas de curso de tarô, siga, vá para dentro do seu coração, aliás, nas aulas de meditação, vá para dentro do seu coração que a gente se encontra lá. Vá para dentro do seu coração que a gente encontra toda a humanidade lá. Então é assim que eu quero terminar com o vídeo de hoje, com essa imagem super linda e poderosa da nossa querida Madonna, essa guerreira magnética aplicada, porque certamente não foi fácil ela ganhar esse lugar na... Ai, eu quero me tirar daqui. Isso. Não foi fácil ela ganhar esse lugar, né, de guerreira magnética como mulher, nascida nos anos 60 e questionando desde então todos os valores que aprisionavam a força do feminino sagrado, que nós estamos lutando até hoje e estamos vencendo essa batalha com todas essas questões que a Madonna trouxe para a gente em suas canções e em seus shows, tá certo? Então eu quero muito saber como é que esse vídeo chegou aí. Se você chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e comenta. Pode comentar o que você achar disso tudo, por favor, comente, tá bem? Então a gente se vê depois do show da Madonna. Beijo! Namastê, gratidão e em Lakesh. Eu sou um outro você.